Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia, Marcela, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa semana para todos. Boa tarde, boa semana, Vera. Vera, tem algumas coisas que não mudam, né? Tô vendo aqui que o ex-presidente Jair Bolsonaro hoje teve uma conversa com apoiadores, né? Uma daquelas pessoas que de uma forma ou outra seguem aí o ex-presidente. E aí ele acabou trazendo publicidade, digamos assim, para uma entrevista que foi dada há alguns dias pelo Valdemar Costa Neto do PL, presidente do PL, partido dele, que ninguém tinha nem prestado atenção, uma entrevista que não tinha sido noticiada. Foi uma entrevista que ele deu para um jornal chamado O Diário de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, e naquela entrevista o Valdemar Costa Neto elogiou o presidente Lula. E ninguém falou nada sobre isso. Mas agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro trouxe essa entrevista aí à baila novamente, comentando essas falas com esses seguidores dele, com esses apoiadores que estão lá com ele em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde ele está passando alguns dias. Nenhuma novidade também, ele criticar bastante o próprio partido, né, Vera? Pois é, tudo isso aí tem muito do jeito Bolsonaro de ser, né, Cássia? Essa coisa de ser muito reativo a questões de política mais comezinha ali, de comprar todas as pilhas que jogam para ele e de repercutir para fora da bolha coisas que estão restritas ali àquela bolha, porque tem repercussão só nas redes sociais, que foi o caso dessa entrevista dada pelo Valdemar Costa Neto. E é claro, ela foi editada por apoiadores do Lula de forma a amplificar os elogios que o Valdemar fez ao Lula e a retirar os que ele também fez ao próprio Bolsonaro nessa entrevista. Então, se o Bolsonaro estivesse preocupado com o contexto, em ser mais bem informado e etc., ele talvez tivesse deixado passar batido. Mas acontece que o tipo de veneno que eles inoculam na sociedade também serve para eles consumirem, porque desinformação, consumir só recorte, esse tipo de coisa que o bolsonarismo é mestre em espalhar, acabou se virando contra o feiticeiro nesse caso, e ele foi impactado só por um recorte ali bastante tendencioso da coisa e teve essa reação desmesurada. Qual foi a reação? Nessa conversa com apoiadores lá em Angra, ele chegou a dizer que se continuasse dessa maneira, o Bolsonaro iria implodir o PL. E aí a gente já vai para um fenômeno que também é histórico da carreira dele, mas que tem mais consequências, que é essa história de não parar em partido nenhum, justamente porque no primeiro aborrecimento, na primeira contrariedade, ele rompe com a cúpula do partido. Ele nunca foi alguém organicamente de um partido, passou por praticamente todas as agremiações que a gente tem no Brasil. Na eleição de 2018, quando se elegeu pela primeira vez, se elegeu pelo PSL, mesmo assim se filiando na última hora que ele tinha para escolher um partido para disputar. Depois brigou com o Luciano Bivar e com outros caciques do partido, saiu juntamente com uma parte da grande bancada bolsonarista que ele tinha eleito naquela eleição. E aí pensaram em fundar um partido, fizeram um trâmite grande para fundar um partido e isso não vingou e acabou no PL. Com críticas, porque o PL tinha sido um dos partidos do mensalão, inclusive uma boa parte da própria base bolsonarista não engoliu muito essa ideia, mas foi onde ele melhor conseguiu se colocar. E o efeito foi o mesmo, a bancada do PL cresceu bastante, elegeu governadores, coisas que nunca aconteceriam com o PL sem o Bolsonaro. Então tem essa coisa, ele é um fator de atração de votos e, portanto, de dinheiro, porque nesse caso bancada significa fundo eleitoral e fundo partidário, mas ele nunca consegue permanecer mais do que um ciclo eleitoral na mesma legenda. Vamos ver como isso vai se dar até a eleição de 2026, embora ele esteja inelegível, mas a gente sabe que ele vem tentando ser um cabo eleitoral importante, ainda inelegível. E como a Cássia comentou também, né, Vera, a gente percebe essas divergências de Bolsonaro com o partido há muito tempo. Inclusive, quando a gente fala de eleições municipais, a cabeça do partido querendo uma coisa e Bolsonaro querendo outra, né?
No caso do Valdemar e de como ele sempre conduziu o PL, Marcela, tem uma coisa de um pragmatismo extremo. Ele sempre vai preferir estar no palanque que lhe permita eleger mais vereadores e montar a sua estratégia para a eleição seguinte, que é a de deputado federal, porque é nessa eleição que se define tudo. Se define o tempo de TV, se define o fundo partidário e o fundo eleitoral. Então, sempre é uma eleição construindo a outra. É alguém que vive de fundo partidário, vive de vida ali partidária e, portanto, só pensa nisso o tempo inteiro. Aqui na eleição de São Paulo, por exemplo, ele prefere estar com o prefeito Ricardo Nunes, porque já é o prefeito, o PL já tem cargos na administração, a bancada da Câmara já é alimentada de alguma maneira por essa máquina da situação e conta com ela para a sua própria reeleição. Então está tudo muito azeitado para ir com o Ricardo Nunes. Mas o Bolsonaro quer mais do que isso, ele quer um bolsonarista como candidato e não todo esse esquema aí da vida prática do PL. Então isso gerou uma cisânia que ainda perdura e o Bolsonaro vai e volta, né? Uma hora ele dá sinais de que vai apoiar o Ricardo Nunes, outra hora ele dá sinais de que preferiria o lançamento de um bolsonarista puro sangue, e assim está. Depois da chapa Boulos e Marta, que teve aí um encontro, inclusive nesse fim de semana entre os dois, Bolsonaro voltou a parecer que vai topar lançar o Ricardo Nunes, portanto desistir de lançar o Ricardo Salles. E aí ele colocaria um vice ali bolsonarista, alguém dele, da confiança dele, para ser a marca registrada de que ele foi ouvido e de que ele teve participação. Mas assim como em São Paulo, em outras praças importantes, tem divergências da mesma natureza. E isso deve permanecer pelo menos até as convenções que acontecem em julho. Esse vai e volta, essa fricção, essa briga, que são a marca registrada das passagens dele por qualquer partido ao qual ele já foi filiado. Vamos ver aí o que acontece nos próximos capítulos agora, né? Já que essa sequência de vai e vem, quando a gente fala de Jair Bolsonaro, é uma coisa bastante recorrente. Vera Magalhães, obrigada pela análise, por estar aqui conosco. Tem mais Vera Magalhães no Viva Voz, mais tarde aqui na nossa programação. E amanhã ela está de volta conosco aqui no CBN Brasil. Até lá. Até lá, um ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau.